Começa agora o curso bíblico interativo Ensinos de Jesus. Apresentação, Pastor Arilton Oliveira. Olá, queridos amigos da Rádio Novo Tempo, que satisfação poder cumprimentá-lo mais uma vez. Nessa tarde de sábado começa agora mais um curso bíblico interativo. Nesse período estamos estudando sobre os 10 mandamentos. A cada sábado um novo mandamento. Já estudamos sobre o primeiro, sobre o segundo mandamento e hoje chegamos então ao terceiro mandamento. Eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e a se juntar a nós nesse momento de estudo. Um abraço carinhoso a você que nos assiste também pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. Seja muito bem-vindo. Nós iremos, a partir de agora, conhecer mais a respeito do terceiro mandamento da lei de Deus. Mas antes de começarmos o estudo, eu quero aproveitar e anunciar para você que nós, esse mês, estamos oferecendo o curso bíblico A Cura do Pecado. Esse é o curso que a Novo Tempo disponibiliza para você. Você pode pedir o seu mandando uma mensagem para o WhatsApp da Rádio Novo Tempo de Florianópolis. O nosso número, 48 9830 6498. Repetindo, 48 9830 6498, tá bem? Mande agora a sua mensagem. Pode dizer assim, eu quero, basta isso. E nós iremos providenciar esse estudo para você, tá bem? Para participar desse momento de estudo da Bíblia, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Novo Tempo, meu amigo pastor Alex Escher. Tudo bem, pastor Alex? Olá, tudo bem, amigos, ouvintes da rádio, você que está também acompanhando pelo podcast. É muito bom poder voltar aqui para estudar mais uma vez um outro mandamento. Agora um mandamento interessante também, como todos os outros, mas que é um mandamento que, ao nós estudarmos, vamos descobrir muitas coisas interessantes implícitas nele. Pois bem, pastor Alex, seja muito bem-vindo à participação do tema de hoje. Também está conosco o nosso evangelista da Associação Catarinense, pastor Josemar. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor Arilton, pastor Alex. Muito bom estar com vocês aqui. Um abraço aos amigos que estão nos ouvindo na Rádio Novo Tempo. E vamos aprender esse assunto tão importante para nós, né? Para conhecermos um pouquinho melhor desse Deus. Pastor Josemar já esteve conosco em outras temáticas, não foi? Na temporada passada, né? Sim, estive sim. E foi muito bom. Aprendemos bastante aqui. Pois é, que bom ter você mais uma vez aqui, viu? Nós vamos também estar conectados aqui no Instagram, para que você possa nos acompanhar também. E você pode mandar através aqui do Instagram a sua pergunta, tá bem? Então, a você que nos assiste agora também pelo Instagram, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando mais um estudo sobre os mandamentos e hoje vamos aprender sobre o terceiro mandamento da lei de Deus. Você é nosso convidado a participar. E aqui você pode mandar a sua pergunta, aqui pelo nosso chat do YouTube, pelo comentário aqui do Instagram. Mande a sua pergunta para nós agora. O tema que vamos estudar nessa tarde fala sobre o terceiro mandamento da lei de Deus. Mas antes de começarmos o estudo, quero pedir ao pastor Alex que, por gentileza, nos dirija uma oração, pedindo uma bênção para o estudo. Vamos orar, pastor, ok? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia podermos ter o privilégio de abrir e compartilhar tua palavra e os teus ensinos. E nós agora pedimos também a iluminação do Espírito Santo sobre o tema de estudo de hoje, que seja relevante, oportuno, e que sirva para nosso enriquecimento espiritual. Nós pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Alex. Obrigado a você que já está chegando aqui também pelo nosso Instagram para participar desse curso bíblico interativo. Hoje vamos estudar sobre o terceiro mandamento. Em Êxodo capítulo 20, verso 7, nós lemos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, você que está nos acompanhando em nossa live agora, pode mandar a sua pergunta aqui no nosso comentário sobre o terceiro mandamento. Qual é a sua dúvida sobre esse terceiro mandamento? Mande agora a sua pergunta e nós vamos respondê-la. Pastor Alex, o nome, ele fala da identidade de uma pessoa, né? O nome é muito importante, né? Quando a gente é pai e vai ter um filho, a gente começa a pensar e pode perceber que os pais, eles pensam, avaliam e reavaliam para que o nome possa expressar não só a vontade dos pais para com o filho, mas também possa criar uma bonita identidade para o garoto, para a garota, para a menina ou para o menino que estão nascendo. Inclusive existem livros de nomes, né?
Não sei quantos de vocês que são pais, mas eu já pesquisei livros de nomes antes de colocar os nomes dos meus filhos. Então tem nomes, às vezes, que com o sobrenome geram alguma confusão. Tem nomes que são até engraçados. Eu estava buscando alguns nomes aqui na internet, né? E tem um site aqui que traz os nomes mais incomuns registrados nos cartórios brasileiros, né? Por exemplo, vocês acreditam que teve uma família, um casal, que deu ao filho deles o nome de Faraó do Egito Souza. Olha aí. Olha aí, né? Teve outro, Coitado por exemplo... da criança, né? Teve alguém que era fã do Frankenstein, colocou assim, Frank Stefferson, o nome do filho, né? Expressando aí que gostava aí desse personagem, né? Teve outro aqui, ó, é um casal que colocou o nome de Tarzan da Costa. Olha aí. Você imagina, né? Quando a gente vai colocar um nome no filho, nós temos que até prever, por exemplo, o bullying que a criança vai sofrer na escola mais para frente, né? Então, são muitos nomes, ó. Uma mãe gostava tanto de comida que colocou o nome do filho de Açafrão. Aí ficou Açafrão Fagundes. Então, os nomes, eles expressam não só a nossa identidade, mas também valores, né? Através deles nós expressamos aquilo que gostamos, coisas que apreciamos ao longo da vida, né? Tem outro aqui, ó, Sebastião, é o nome da criança, Salgado Doce. Olha aí. Esse gostava de se alimentar. Esse gostava de se alimentar. E aí por diante, né? É uma relação enorme de nomes, os mais estranhos possíveis. Aí está, né? E aí, pastor José Marco, na Bíblia é importante um nome? Quais são os ingredientes que a gente pode descobrir a respeito de um nome na Bíblia, né? A cultura hebraica dá muito mais valor do que nós damos hoje, né? Veja essas brincadeiras que o Alex acabou de ler aí, né? É verdade. Quando eu e minha esposa, nós fizemos um acordo. Quando nós tivéssemos filhos, se fosse menino, eu escolheria o nome. E se fosse menina, ela escolheria. E daí ela engravidou e era um menino. E ela falou, que nome? Eu falei, estou pensando. Mas eu já tinha um nome na minha cabeça. Uhum. Porque nome, quando você olha para a Bíblia, ele tem um significado, demonstra o que é a tua carteira de identidade, é o teu caráter, aquilo que você é, o nome. E daí me perguntava, eu falei, o nome dele será Juvencio. E daí as pessoas na igreja falavam para ela, estou orando para que Deus... Já pensou, esse menino tem um nome assim? Mas eu falei, qual o problema do nome desse jeito? É muito pesado, passou um nome desse para uma criança, falavam assim, né? E foi assim, eu fui, mas eu tinha um nome na cabeça, o nome que eu queria para o meu filho era Samuel. Por que Samuel? Samuel tem um significado. Do Senhor eu pedi. Eu pedi para Deus para ter um filho, né? Para compreender um pouquinho desse amor que Deus tem por nós, né? Só tendo filhos para compreender um pouquinho só. E daí eu já tinha um nome e ficou aquilo. Quando foi lá no 7º mês, houve uma situação bem engraçada, cômica até. A gente estava dormindo, de repente, de noite, assim, de madrugada, eu sei que eu levei um braçaço assim no peito, né? E daí eu acordei e falei, o que foi? Ela falou assim para mim, você me fala o nome dessa criança, porque eu não sei o nome da criança, ela estava correndo e ia cair no buraco, eu não sabia como chamar. Ou você me fala ou eu te quebro. Ela falou assim. Daí eu falei assim, é Samuel, agora dorme. Então no 7º mês só que eu fui falar, fui até maldoso, né? Mas é que o nome tinha um significado. Significado o quê? Do Senhor o pedi, era um pedido. Então o nome tem esse significado. Se você olha para a Bíblia, né, temos vários exemplos. Por exemplo, Moisés, né? Qual o significado de Moisés? Tirado das águas, né? Olha para Jacó. Jacó era o quê? O usurpador, o enganador, né? Até que nós sabemos, biblicamente, a fala ali que ele teve um encontro com Deus, lutou com Deus e Deus mudou o nome dele. Ele falou, você não é mais o enganador, você é agora aquele que luta com Deus, Israel, né? Então, o nome... ele tem esse significado, revela o caráter da pessoa. Muito bem, né? Por falar na Bíblia, vocês falaram dos nomes que têm significado, né? Uma coisa que eu acho interessante é que muitos personagens da Bíblia já tiveram um nome, claro, quando nasceram, mas me parece que são nomes forçados. A história aconteceu, depois alguém inventou, colocou o nome. Por quê? Porque justamente acontece com eles o que estava previsto na própria nomenclatura deles. Sim. Como é que nós explicamos isso, pastor Arilton? A ideia é que, às vezes, a Bíblia ela foi escrita depois, posteriormente, e foi inventada para dar sentido à história da pessoa. Bom, alguns afirmam isso, né? Mas Deus, Os acusadores da Bíblia, né? presciente, sabe de todas as coisas, né? Mas ao mudar o nome de uma pessoa, como aconteceu com Abraão, Deus sabia o que iria acontecer, né? Agora, quando há um nome
dado à criança, que reflete o caráter que ela vai possuir, Deus vai usar essa pessoa para os seus propósitos, né? Como Deus é onisciente, ele pode fazer isso, né? Se você olhar os bastidores dos nomes, né? Ali tem nomes de pessoas que tinham sonhos, alguns ideais, né? Vitórias, fracassos, decepções, defeitos, virtudes, né? E alguns desses nomes, podemos dizer assim, eram verdadeiras orações subentendidas, né? Dos pais, na esperança de que seus filhos eles fossem vencedores, pessoas devotamente consagradas a Deus. Então tinha tudo isso um sonho, muitas vezes colocava o nome, e aquilo interessante como que é, né? Você vai conseguir, você vai ser, porque Deus está te guiando. E acontecia conforme o nome da pessoa, né? Ele era um vencedor, isso, aquilo também. Chegou uma pergunta aqui de um amigo nosso que está conectado aqui. Você pode mandar a sua pergunta sobre o terceiro mandamento, também aqui no Instagram. A Rose Brito, ela pergunta assim: tem algum problema a gente colocar o nome de Jesus no nosso filho? Então, se o mandamento diz para não usar o nome dele em vão, tem problema a gente colocar o nome de Jesus no nosso filho? E aí, o que vocês respondem, pastores? Eu, na minha visão, o conhecimento que eu tenho, o nome de Jesus na Bíblia era um nome muito comum, conhecido, que equivale a Josué, né? Então era um nome normal. Agora, a questão desse nome é que ele estava aqui ele precisava de uma identidade para ele mostrar quem era Deus. Mas daí agora a pergunta que eu faço, qual é o nome de Deus? Deus tem um nome próprio? Bom, a Bíblia apresenta vários nomes para Deus, né? Inclusive tem algum segmento religioso que quer dar uma importância toda especial ao nome de Deus e querem pretender que o nome de Deus é Jeová e que ele deve ser chamado apenas pelo nome de Jeová. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe quantos nomes Deus tem, né? Ele tem sempre... esse nome está sempre ligado a algo que é uma característica específica de Deus, né? Uhum. Jeová Jiré, Elohim, El Shaddai, Adonai, e assim por diante. Ele é usado em determinados momentos, né? Que era o Deus da batalha, o Deus dos exércitos, o Deus da paz. Então, a gente tem uma variação do nome de Deus. O nome mais comum que aparece no Antigo Testamento, que Deus aparece usa-se o que a gente chama de o tetragrama, né? São 4 letras hebraicas ali, e que são impronunciáveis hoje porque perderam a tradição oral de se pronunciar. E era tão sagrado o tetragrama para o Senhor, e até quando o Senhor era mencionado, que os escritores bíblicos eles usavam até uma pena diferenciada para escrever só o nome de Deus. Tão sagrado que era o nome em si, né? Como essa pessoa perguntou o nome de Jesus, foi o nome que ele recebeu aqui na Terra, né? Nós temos pessoas chamadas Jesus hoje, aqui. Conhecemos algumas. Aqui na América Latina é mais comum hoje o nome Jesus. Mas o que nós devemos levar em conta, né? É que tendo o nome, mesmo que não fosse o nome de Deus, sendo Jesus, gera uma responsabilidade a mais. Pelo menos eu penso assim, né? Colocar o nome de Jesus, depois você ouvir nos noticiários, Jesus foi preso por tráfico de drogas, né? Jesus assaltou um banco, Jesus está no Serasa. Então parece que gera um peso muito maior em você dar um nome desse para uma criança. Mas é só isso, né? Essa responsabilidade, né? Não que seja pecado, Não que né? seja pecado. Interessante, pastor, que a palavra, o nome ali, Jeová, se você vê na tradução, está dizendo assim, Senhor Deus. E você vai para a Bíblia, tem um exemplo, eu estava olhando aqui, livro de Êxodo, capítulo 3. Deus chama Moisés, fala com ele através da sarça ardente. E Moisés, muito sábio, né? Ele fala para Deus, mas Senhor, tu quer que eu vá lá falar para o povo, que o povo vai ser libertado da escravidão, tudo mais, né? E agora eu vou chegar lá e falar para eles, e como que eu vou dizer o teu nome para eles? Que nome que eu vou dizer? Por quê? Porque o povo estava inserido numa cultura egípcia, e lá os egípcios tinham um deus para cada coisa, o deus da água, o deus disso, o deus daquilo, e tinha um nome, né? Era Akhenaton, Osíris, Apolo, e um monte de nomes ali. E agora ele chega para Deus e fala, Senhor, eu vou lá falar para o povo que o Senhor Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mandou avisar eles que vocês vão ser libertos da escravidão. E daí se eu chego lá e eles perguntar qual é o teu nome? Daí no livro de Êxodo, no capítulo 13, diz assim, ó, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros e me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi?
Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Então, eu sou o quê? Ele não tem um nome próprio. Eu sou. E daí o mandamento diz o quê? Se alguém tomar o nome de Deus em vão, vai estar cometendo pecado. Mas agora que nome? Se ele não tem um nome próprio? Vamos criar uma polêmica aqui. E agora? O que ele estava querendo dizer quando ele falou isso para Moisés nitidamente, ele não estava querendo ser comparado a nenhum outro Deus do seu tempo. Sim. Ele não queria ser mais um Deus, mais uma nomenclatura. Eu sou Deus fulano de tal. O que ele está dizendo todos os outros deuses, na verdade, não têm relevância ou não existem. Isso. Porque deuses são feitos da imaginação humana, eles são criados na mente humana. O que Deus estava dizendo, eu sou diferente, eu sou único. Até a melhor tradução para isso, os historicistas e os linguistas dizem que eu serei o que serei. Seria a tradução mais correta para esse texto. Então você olha, né? Por que ele falou eu sou? Eu sou Deus, sou o único, não existe outro Deus. Ah, o Deus de madeira, quem criou a madeira? O Deus de pedra, quem criou a pedra? O Deus de gesso, quem criou o gesso? Né? O Deus lua, quem criou a lua? O sol. Né? Então ele estava mostrando, não existe outro Deus. Só existe um Deus que criou todas as coisas, o Deus criador. Eu sou. Eu sou o quê? Eu sou Deus. E não há outro Deus. Bom, voltando à pergunta do nosso querido internauta aqui então, né? Então, ter uma criança com o nome de Jesus não há nenhum problema, né? Outro perguntou aqui, a gente pode mencionar o nome de Deus numa piada, por exemplo. Isto é pecado? Eu creio que quando você usa o nome de Deus pejorativamente, torna-se pecado porque transgride o mandamento. Nós deveríamos tomar cuidado quando nós empregamos o nome de Deus, nos referimos a ele, né? Anteriormente nós vimos ali a pergunta sobre ter o nome de Jesus num filho, mas nós temos outros, muitos meninos que nascem no Brasil, por exemplo, com o nome de Emanuel, Deus conosco, que também invoca o nome de Deus ali. Então não há problema nisso. Agora, você colocar o nome de Deus numa piada, né, num sarcasmo, de uma maneira pejorativa, né? Isso acaba transgredindo o mandamento, porque é aquilo que está falando o mandamento, né? Você vai estudando a Bíblia, conhecendo esse Deus, e vê que esse Deus é um Deus santo. Esse Deus não é de brincadeira. E as pessoas começam a brincar com o nome de Deus. Eu tinha um programa humorístico um tempo atrás, aí que aparecia uma pessoa falar, meu Deus, né? Meu Deus. Tipo assim, invocando o nome de Deus sem necessidade. Temos que invocar o nome de Deus com honestidade, numa oração de gratidão, a necessidade, numa emergência, daí você invoca. Agora, você usando o nome de Deus para qualquer coisa, qualquer brincadeira, eu acho que está completamente errado. Ok, o nome hebraico também simbolizava a unidade entre duas pessoas, né? Então, isso acontecia para mostrar a relação que havia entre essas pessoas. Inclusive, quando Jesus nos ordenou a batizar, ele disse, né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a pessoa a ser batizada deveria gozar dessa unidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mudar o nome também significava mudar o caráter. E a gente tem aí alguns exemplos, como Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, de usurpador ou enganador, para pai de uma grande nação. Também o nome trazia o grau de parentesco, né? Salomão, filho de Davi. Você tem o exemplo de Abraão, filho de Terá. E alguns até traziam grau de parentesco no próprio nome, que era o caso de Bartimeu. Bartimeu, né? filho de Timeu. Filho de Timeu. Bar era filho de, né? Na linguagem bíblica. Na região, pastor, região nordeste, principalmente, existe muito isso, né? A junção de dois nomes, né? O nome da mãe com o pai, né? Então, a Bíblia está mostrando essa junção, às vezes, de dois nomes ali. E existe muito hoje na nossa tradição também, principalmente na região nordeste, né? Aqui no sul temos exemplo disso, né? Nosso amigo pastor Udo Zukovski, né? O Udo era o pai, né? E a Dulce era a mãe, né? Tem uma marca famosa de camisetas, a Dudalina, que era a fábrica do seu Duda e a dona Adelina, que formou essa marca aí. Então as pessoas ainda usam isso, né? Principalmente comércio também. Enfim, mas essa questão de unidade é interessante, né? Por exemplo, como às vezes o próprio nome Israel, que foi dado a Jacó, passa a se tornar o povo de Israel e até Israel mais tarde.
o povo acaba se tornando o próprio nome de quem foi chamado para liderar esse povo, a ser o pai desse povo. Era muito comum isso também, né? Cidade de Jerusalém também, tudo mais, né? Ok. Usar o nome de Deus em vão, vamos avançar com o nosso estudo. O terceiro mandamento possui duas aplicações bem importantes, né? Primeiro, não devemos usar o nome de Deus de forma pejorativa. Quando Deus proíbe usar o nome dele em vão, nós devemos ter reverência para com Deus e para com seu nome. Essa reverência, é claro, implica num comportamento ético daquele que busca servir ao Senhor. Eu penso que nós transgredimos esse mandamento quando também fazemos profissão de fé, professamos seguir a Deus e não honramos. Porque um outro aspecto é viver de forma leviana, como se Deus não existisse. Isso também seria desonrar seu nome. Então, honrar o nome de Deus é muito mais do que se declarar um cristão. É ser coerente com aquilo que espera-se de um cristão. Eu lembro de uma historinha, né? Diz que era mais ou menos assim, que na guerra, Alexandre o grande imperador, né? Guerreiro, e ele tinha um soldado que foi para a guerra e dele refugava, não enfrentava e tudo mais. E ele ficou sabendo e chamou esse soldado e perguntou: filho, qual é o teu nome? Daí o soldado falou: meu nome é Alexandre. E ele olhou para ele e falou assim: ou você muda de nome ou muda de atitude. É a mesma coisa as coisas de Deus. Se nós professamos seguir esse Deus, aceitamos ele, nós temos que honrar o nome dele. Ou nós honramos o nome dele, ou não professamos seguir esse Deus, então, porque é muito sério. As pessoas hoje em dia, se você vê como que o mundo, as coisas estão distorcidas, né? Aquilo que é certo é errado, o que é errado é certo. E deles fazem brincadeiras, coisas com o nome de Deus, com Deus, que está sendo banalizado. E nós que conhecemos esse Deus, que estudamos a palavra, temos consciência quem é esse Deus, tudo que ele fez, está fazendo e vai fazer, nós temos que levar mais a sério. E alguns não levam a sério. E daí aceitam Jesus, aceitam a Deus, seguir a Deus, mas não tiram tempo para ler a Bíblia. Okay. Não tiram tempo para fazer um culto em casa, com a família, né? E daí, cadê o que Deus está pedindo? Então, muito mais do que você pronunciar corretamente o nome, é você seguir o que aquela pessoa, que aquele nome pede que a gente siga. Ou seja, tem gente que se preocupa tanto em dedicar um nome exclusivo a Deus, esquece de guardar aquilo que esse nome está pedindo. Guardar os mandamentos, a lei, guardar os princípios de vida dele. Então, me parece que pela Bíblia isso é o mais importante. Não é tanto entender, porque se a gente for se prender a um nome só, inclusive teve uma certa religião que fez o quê? Que todos os nomes onde Deus aparece na Bíblia, sendo Elohim, El Shaddai e tudo mais, e tirou e incluiu ali só um nome, Jeová, em toda a Bíblia. Fazer isso também é errado, porque você está forçando o texto bíblico. Se a Bíblia traz diversificação de nomes para Deus, é porque há um propósito nisso. Elohim, por exemplo, lá em Gênesis, né, quando a gente abre lá, no princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra, ali já aparece a primeira expressão Elohim, que significa... Inclusive é o nome mais usado para Deus na Bíblia. Mais usado para Deus na Bíblia. 2.500 vezes no Antigo Testamento. Exatamente. E esse nome é plural. Quando a gente lê, por exemplo, lá Gênesis capítulo 1, criou Deus o céu e a terra, criou deuses o céu e a terra. Só que, embora esteja no plural esse nome, esse pronome, você vê que o verbo está no singular, criou deuses. Se a gente estivesse na cultura babilônica, por exemplo, seriam criaram os deuses o céu e a terra. Mas ele é bem específico, criou deuses o céu e a terra, porque Elohim é plural. Okay. É um aspecto interessante para a gente compreender, né, a trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, quando você tira esse nome, Elohim, e coloca Jeová ali, Jeová no próximo, só Jeová, é um estupro bíblico. Você tá forçando o texto bíblico. Adulterando o texto. Uhum. Outro detalhe interessante, que esses nomes, como você mencionou, funciona como um verbo transitivo, né? O verbo transitivo, ele precisa de um complemento nominal. Então, quando Deus diz que ele tem vários nomes e a Bíblia assim o apresenta, é como se ele estivesse dizendo para você, você pode colocar o nome que você quiser na sua necessidade, né? El Roi, o Deus que tudo vê. El Shaddai, o Deus poderoso que vence as batalhas.
Então, É como se fosse assim, Alex. de que você precisa, né? O Alex, o guerreiro, Alex, o trabalhador, Alex, o honesto. Obrigado, eu fico né? lisonjeado, viu? Você reconhecer tudo isso em mim. Então, amém. Um outro detalhe interessante que a gente tem que perceber ainda, essa seriedade que o povo judeu e os hebreus tinham para com o nome de Deus. Até mesmo os copistas, quando eles estavam copiando e depois lendo nas sinagogas, quando chegava o tetragrama sagrado, eles usavam a expressão Adonai. Então, ao invés de pronunciar as 4 letras, as 4 vogais do hebraico, eles diziam Adonai. E foi por isso que a pronúncia correta se perdeu. Do tetragrama, E exatamente. eles falavam Adonai toda vez que encontravam um tetragrama sagrado. Então, é esse tipo de reverência que nós hoje precisamos ter com o nome de Deus, para não incorrermos na quebra desse mandamento. Você pode mandar o seu pedido, viu, para o nosso WhatsApp. Estamos oferecendo aqui na Rádio Novo Tempo, nesse mês de abril e maio, agora oferecendo a revista A Cura do Pecado. É um presente que nós temos para você. Quer essa revista na sua casa, sem pagar nenhum centavo por ela, pelo correio? Então você manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, 48 9830 6498. Pode dizer assim, eu quero, só isso. Vamos mandar um link para você. Você clica nesse link, preenche os seus dados postais e pelos correios nós mandaremos a revista para a sua casa, tá bem? Peça agora o seu. Não deixe de pedir para você aprender mais. Pastor Arilton e pastor Josemar, uma pergunta que pode estar na cabeça dos amigos ouvintes. Quem deu o nome a Deus? Uhum. Quem deu esse nome para Deus? Da onde surgiu o nome para Deus? E a gente vive num mundo que tem um começo, um meio e um fim. Nós somos seres criados e tudo à nossa volta foi criado. Teve um começo. Entender que Deus tem um nome que é eterno mexe com a cabeça da gente. Porque nós não somos, não fomos criados, ou melhor, na atual circunstância não somos eternos. Né? É que a nossa mente ela é muito finita para entender essas coisas, porque Deus sempre existiu. Seus atributos, podemos dizer assim, transcendem o tempo e o espaço. Uhum. E aí que está o X da questão, porque nós imaginamos, nós julgamos a Deus, as coisas de Deus, pelo que está na nossa cabeça. E só que Deus não é isso. Ele é ilimitado. Você falou assim, da onde surgiu? Sempre existiu. Daí a nossa limitação não consegue compreender esse sempre existiu. Como que pode sempre existir? É porque, que nem você falou, nós temos um começo, um meio, e enquanto estamos nesse mundo de pecado, nós temos um final. Né? Só vamos poder compreender um pouquinho disso quando nós estivermos na eternidade. Mas fora disso, a nossa mente é muito limitada. Pois bem, vamos avançando com o nosso estudo, hoje aprendendo sobre o 3º mandamento da Santa Lei de Deus. Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Levar em consideração é a santidade que o nome de Deus carrega. O Salmo 111, né, verso 9 diz, santo e tremendo é o seu nome. Ou seja, o nome de Deus é santo e é tremendo. Essa percepção da santidade de Deus, ela fica muito clara nas cenas que a Bíblia apresenta a respeito de Deus estando no seu trono, onde ele aparece várias vezes sendo adorado por milhares e milhares de seres. E quando nós vamos lá para o cântico de Isaías, por exemplo, né, Isaías capítulo 6, é uma das visões do trono de Deus, ali os querubins e serafins louvam constantemente dizendo santo, santo e santo. Então, essa expressão, ela carrega essa reverência da criatura para com o Criador. Então, Deus é santo e os nomes a ele atribuídos também são santos. E nos foram dados para revelar um pouco sobre ele e para criar em nós o sentimento de reverência para com Deus. Nós, naturalmente, fomos criados, destinados ou condicionados para adorar um ser superior a nós. E quando não fazemos isso com Deus, nós buscaremos em outras fontes. A oração modelo, né, pastor Josemar? O próprio Jesus, quando foi perguntado a ele como orar, em Mateus capítulo 6, verso 9, ele diz assim, santificado seja o teu nome, nos ensinando essa santificação ao nome de Deus. Interessante que você olha para a Bíblia, quando
Deus se manifestou ali para o povo de Israel, ali no Êxodo, o povo ficou apavorado, né? E falou, ó, que o Senhor fale contigo, Moisés, e você transmita para nós, para ver a grandeza, a santidade desse Deus. E o povo entendeu que eles eram pecadores, né? E era impossível eles terem esse relacionamento, vamos dizer assim, desta forma com Deus, por causa da santidade de Deus. Eu, por onde tenho passado, tenho falado para a igreja, nós nascemos para fazer 3 coisas. Primeiro, eu nasci para amar e ser amado. Por quê? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é amor. Então, eu nasci para amar e ser amado. A segunda coisa que eu nasci para fazer, nós nascemos para louvar. Nós gostamos de ouvir a música, gostamos de cantar, e nós nascemos para louvar a Deus, o ser superior. E a terceira coisa que nós nascemos para fazer, nós nascemos para adorar. Adorar esse Deus, esse ser superior. Então, aí que está o X da questão. As pessoas, por não conhecer esse Deus, né, porque é superficial, se você olha a quantidade de denominações religiosas que tem dentro do cristianismo, e daí você pega a Bíblia, Deus, só um exemplo bem rapidinho, você pega no Gênesis, Deus fala assim, ó, Adão e Eva, vocês podem comer de todos os frutos que estão no jardim, mas a que está no meio do jardim não comam, vocês vão morrer. Daí o inimigo, ele usa uma serpente, começa um diálogo com a mulher, e ele já distorce a palavra de Deus. Ele fala, assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores, Deus não tinha dito isso. Deus falou para comer de todas as árvores. Então, o inimigo, ele usa a palavra de Deus de uma forma distorcida, e as pessoas não conhecem a Deus. E se você olha para a Bíblia, no livro de João 5,39, Jesus falou assim, examinar as Escrituras, vocês não querem ter a vida eterna? Elas falam de mim. E você vai para João 17,3 e fala assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se nós queremos ter a vida eterna, nós precisamos conhecer esse Deus. E ao conhecer esse Deus, nós vamos ver como ele é soberano, como ele é grandioso e como ele é santo. E daí, quando nós buscamos conhecer esse Deus e vemos isso nele e nós olhamos para nós, daí sim nós começamos a ver como nós somos pequenos. Nós não somos nada, somos fracos, somos falhos. Mas enquanto nós não conseguimos olhar para Deus desta forma, às vezes a gente fica até se comparando, né? Achando que a gente é alguma coisa perto do que Deus é. E a gente não é nada. Tem expressões que a gente ouve às vezes, por exemplo, o cara lá de cima. O jargão que a gente ouve na TV, né? Ou algumas pessoas que quando vão se tratar de Deus, acham que tem direito de receber alguma coisa. Falei, eu te ordeno, Senhor. O Senhor faça isso na minha vida. Como se nós pudéssemos, né? Como se nós pudéssemos ordenar a Deus. Isso são maneiras equivocadas de trazer o nome de Deus ou de invocar a Deus, pastor Arilton? São maneiras equivocadas da gente se referir a Deus? Isso. Ou as pessoas estão sendo sinceras naquilo que conhecem? Como é que nós podemos... Eu acredito que uma pessoa que não tem conhecimento da santidade de Deus, nem dos princípios da Bíblia, pode até em algum momento fazer referência, sim, mas muitas vezes é usado de forma pejorativa, né? Então Deus não é uma pessoa como nós. Ele é um ser criador de todas as coisas, que nos criou, provou o seu amor ao dar seu filho e deve ser amado e respeitado, tratado com toda a reverência. Tem até uma menção, né, da escritora norte-americana Ellen G. White: todos deveriam meditar em sua majestade, pureza e santidade, para que o coração possa impressionar-se com a intuição de seu exaltado caráter. Seu santo nome deveria ser pronunciado com reverência e solenidade. Então, a gente quando vai, por exemplo, diante de um juiz, não sei se vocês já participaram aqui de audiências, né, audiências públicas. Eu fui indicado certa vez para o júri, né, da minha cidade, e a gente vai lá está o juiz, a gente não vai lá de sandálias, de bermuda, de uma camisa regata, não. A gente vai num tribunal e coloca ali a melhor roupa que a gente puder para representar bem, para estar diante de uma pessoa que é uma autoridade, que vai tomar ali uma decisão, que vai dar um curso à vida de um acusado. Então, a gente entende que o momento é solene, a pessoa é solene, desperta uma reverência. Imagine Deus, né? E eu pergunto para você, e na presença de um juiz, como você falou, como que é o linguajar? A gente não pode usar palavras frívolas, né? Supérfluas. Excelência, meritíssimo, né? Os pronomes de tratamento são diferenciados. Então, quanto mais quando se trata com Deus.
Então nós devemos estar atentos a esse mandamento, porque é isso que ele nos ensina. Agora, a Bíblia, e nós estudamos que nós devemos abrir o coração a Deus como se fosse a um amigo. A gente até usa essa expressão, né? Aham. Como é que fica isso? Entender que Deus é amigo, que nós temos que abrir o coração a Ele e manter ao mesmo tempo essa reverência. Eu creio que é muito parecido com a relação que a gente tem com um pai e uma mãe. Não é à toa que o pai e a mãe, eles estão inseridos também no mandamento, vamos estudar aqui. Aham. Mas por mais que um pai e uma mãe sejam amigos, e o pai jogue bola com o filho, o pai tenha ali, brinque com a criança, nós temos que ter esse respeito, né? E esse respeito que nós temos pelo pai e a mãe, eles refletem um pouco da relação que nós devemos ter com Deus. Por isso que eu entendo que Jesus, quando ele veio aqui, ele nos ensinou um relacionamento de pai e filho com Deus. Porque, como você falou, por mais que o pai seja amigo, isso, aquilo, você conversa, existe o respeito. Apesar que nos tempos que estamos vivendo, né? A Bíblia fala, sabe, nos últimos dias seriam desobedientes aos pais, né? Uhum. Não é como um tempo mais antigo aí, mas há essa necessidade, nós fomos criados, ensinados dessa forma. Há o respeito, mas há a liberdade, né? A liberdade de você buscar, a liberdade de você expressar seus sentimentos, tudo mais, com os pais, como assim com Deus também, mas há o respeito. Aliás, usar o nome de Deus em vão é uma forma de demonstrar desrespeito, né? Para com o ser de Deus. Assim como nós não desrespeitamos os pais. A gente, quando trata os pais com amor, carinho e respeito, né? A gente entende um pouquinho mais dessa relação que nós devemos ter com Deus. Um outro ponto interessante sobre essa temática que a gente pode abordar tem a ver também com aquilo que o apóstolo Paulo ensinou. Paulo fala em Gálatas 6, verso 7, da lei da semeadura e da colheita, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quando a gente olha para a Bíblia, nós encontramos exemplos de pessoas que zombaram de Deus. Foi nem de pessoas que usaram o nome de forma irreverente apenas. Eles zombaram de Deus. E eles escolheram isso. A primeira figura de imagem que vem na minha mente são lá os profetas de Baal, né? Os profetas de Baal que adoravam os seus deuses, eles estavam ali adorando os seus deuses, contrariando a orientação que Elias havia dado, que havia só um Deus verdadeiro. E esses deuses ofereceram o que para eles? Nada puderam oferecer. Mas através dessa atitude idólatra e de desonrar ao Deus de Israel, logo em seguida veio o resultado. Todos eles foram destruídos. Por quê? Porque não reconheceram a reverência do verdadeiro Deus. Sabe uma história que me chama a atenção? Herodes. A Bíblia mostra como era Herodes, um homem perverso, terrível, coisas erradas que fazia. E chegou um momento ali que compararam ele a Deus. É um Deus. Uma pessoa desse jeito ser comparada a Deus. O que aconteceu com ele? A Bíblia fala. Ele foi comido de vermes. Né? É para você ver que Deus não se zomba. E alguns, tipo assim, custam acreditar. Por quê? Porque nunca, como eu vou dizer aqui, nunca presenciaram, nunca sentiram, nunca, talvez ali aconteceu um milagre na vida deles. Mas muitas pessoas que estão nos ouvindo já tiveram milagres na sua vida que Deus se manifestou. Né? Então nós temos que crer nesse Deus, temos que reverenciá-lo, temos que respeitar, não ficar zombando como muitos fazem, porque Deus, Ele está vendo, Ele está ao nosso lado. Deus não é imediatista, as coisas não acontecem imediatamente. É uma exceção à regra, e é por isso que às vezes a gente vacila tanto. A gente pensa assim, fulano zombou de Deus, o outro falou isso, aquilo, e nada aconteceu. Mas vai chegar um momento que todos nós prestaremos contas de nossas palavras. Né? O juízo, né? Para aqueles que Deus não coloca a sua mão, para aquela pessoa sentir ainda nessa vida aquilo que está plantando, como diz o apóstolo Paulo, vai ser no juízo o momento de tudo ser revelado e cada um pagar por aquilo que falou, por aquilo que disse. Mas vai chegar um momento. Nós temos que entender que esse Deus de amor, esse Deus que é totalmente amoroso, que é um Deus passível, é um Deus que é companheiro, um Deus que é amigo, ele também tem uma outra função, né?
Ele também é justiça. também é justiça. Tem os dois lados da moeda, né? Muito bem, estamos avançando com o estudo de hoje. Quero oferecer para você um curso bíblico gratuito para você aprender mais da palavra de Deus. Este mês estamos oferecendo a revista A Cura do Pecado. Estamos aprendendo sobre a lei de Deus, que é a transgressão, e o pecado é a transgressão da lei, e você pode pedir a sua revista também. O WhatsApp está aí, 48 9830 6498. Vocês conseguem lembrar o exemplo de um personagem da Bíblia que tinha profunda reverência por Deus? Tem muitos, né? Nós tivemos na Bíblia próprio Daniel, né? Uma reverência que a gente vê no coração daquele menino, que era muito puro, né? Ele não obedecia aquilo que lhe era mandado, nem pelo rei, nem por sua nação. Ele foi testado, colocado dentro da jaula com os leões ali. Então era um profeta, um homem que tinha uma tremenda reverência pelo nome de Deus. O profeta Daniel. Eu vejo Davi também. A Bíblia fala era um homem segundo o coração de Deus, mas ele errou, ele pecou. Só que quando revelou o pecado dele, ele não arrumou desculpa. Ele simplesmente falou, pequei contra Deus. E se arrependeu, porque tinha referência. E o Salmo 51, o Salmo do pecado, da volta dele, o reconhecimento do pecado dele, é um dos salmos mais grandiosos da Bíblia, mais bonitos, né? Onde ele se derrama diante de Deus, confessando tudo aquilo que ele fez. Um outro aspecto que já foi falado hoje, que tomar o nome de Deus em vão, é viver de forma errada e incoerente. Essa palavra incoerente ela é muito importante, né? No vocabulário, especialmente no mundo cristão. Muitas vezes o que falta hoje é coerência, né? Eu ouvi uma palestra uma vez, alguém falando de Deus como uma caixa de papelão. Para muitos, Deus é uma caixa de papelão. Uma caixa de papelão você pode pegar e colocar lá aqui em cima dessa mesa, daqui a pouco você pode pegá-la e colocar lá no chão, num canto de uma sala. Então, para muitos, Deus é assim, uma caixa de papelão. Quando ele interessa, quando ele quer buscar a Deus, ele está adiante ali, né? Mas, em outros momentos, ele tira essa caixa de papelão para poder cometer coisas que a Bíblia não aconselha, para fazer coisas contrárias à revelação de Deus. Então, assim, eu sou um cristão, sigo o Senhor, mas eu tiro ele da minha vida no momento que eu achar necessário, para praticar as coisas que eu quero praticar. Então, se eu vou assistir alguma coisa que é imprópria, se eu vou ouvir, se eu vou fazer, eu pego Deus e coloco de lado. Então, são pessoas que vivem de máscaras. E daí vem a palavra hipócrita, né? Jesus usou essa palavra várias vezes, né, lá no Evangelho, e era uma palavra usada para atores que usavam máscaras de peças teatrais para desempenhar papéis fictícios. E hoje tem muito cristianismo fictício, né? Às vezes apenas de fachada. Então, João 4:24 é um texto que eu acho meio interessante, o 4:23, né? Chegará um momento em que nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E as máscaras deverão cair. Então, adorar a Deus, honrar seu nome, tem a ver também com viver uma vida de piedade e coerência com aquilo que nós falamos e fazemos. Tem um grupo de comédia muito famoso na internet, na TV, que eles já fizeram em 1 ou 2 filmes, não sei, sobre Jesus. E pejorativamente, né, falando de Jesus ali, zombando dele. E eu já não gostava desse grupo antes. E eu rejeito hoje qualquer coisa que esse grupo faz. Eu boicoto tudo que vem desse grupo. Por quê? Porque eu entendo que eles feriram o meu Deus, o nome dele. E eu me importo com isso. E nós devemos nos importar também com filmes, com músicas, com entretenimento que às vezes explora o caráter de Deus de maneira errada, que zomba, que faz piada. Porque sabe que o inimigo ele trabalha com extremos, né? O primeiro extremo foi proibir a Bíblia, ou a Bíblia ser lida apenas em latim, onde o povo não tinha acesso à mensagem, e Deus se distanciou do povo nesse momento, ele era apenas da nobreza ou de alguns clérigos que sabiam a língua, etc. E outro extremo é você fazer de Jesus um instrumento de zomba, né? Zombaria, essa expressão, né? E você tornar Jesus tão comum, tão comum, que você já perdeu o respeito por ele, já não vale mais o nome dele.
Então, são dois extremos perigosos. Nós temos que ter intimidade com ele, temos que conhecê-lo pessoalmente. E aqui vai um negócio interessante: quando mais a gente conhece a Deus, mais a gente admira, mais a gente ama, mais a gente tem essa reverência que é imputada a ele, né? Ok. Bom, avançando em nosso estudo, hoje aprendendo sobre o terceiro mandamento, Abraham Lincoln tem uma expressão interessante, né? Eu entendo que um homem possa olhar para baixo, para a terra, e ser um ateu, mas não posso conceber que ele olhe para os céus e diga que não existe um Deus. Essa expressão foi pronunciada ou foi dita por Abraham Lincoln, e eu acho que ela reflete justamente hoje o grande problema daquele que é ateu. Não acreditar na existência de Deus, a quem ele vai atribuir todas as obras que nós temos hoje. E tudo que a gente conhece tem um princípio, né? E a gente sabe que esse princípio último é Deus. Então a nossa reverência a Deus e usar o nome dele com santidade tem a ver com reconhecer que todas as coisas foram criadas por ele. E é loucura achar que tudo que existe não tem em última causa o Deus, né? É interessante que você olha para as pessoas, né? Quem que te convence do certo e do errado? Você já tem isso na tua cabeça? Não. Se você vai para a Bíblia diz assim que o Espírito Santo viria, Jesus falou, né? Ele ia convencer o mundo do pecado. O que que é o pecado? O que que é o certo e o errado? Ele ia convencer o mundo da justiça. Mostrar como esse Deus, ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas é um Deus justo. E o Espírito Santo ia mostrar que vai haver um juízo. E todos vão comparecer perante esse juízo, né? E esse juízo, o que que vai acontecer? Ali, nós vamos ter consciência que, ó, nós conhecemos esse Deus, sabemos que ele é santo, deveríamos obedecer e muitos não obedeceram. E aqueles que obedecerem vão ter a recompensa que é a vida eterna. E os que não obedecem, que não reverenciam esse Deus, que não respeitam ele, né, vão ter o quê? A perdição eterna. Então, ninguém é inocente. O Espírito Santo está trabalhando, convencendo as pessoas do que é certo e errado, convencendo da justiça e está falando, ó, vai haver um juízo. Então, não diga o nome de Deus em vão, porque o Deus é santo. É isso que o mandamento está falando. E nós temos que estar atentos a isso, né? Hoje nós temos que cuidar porque parece tão comum, né? Falar sobre Deus a todo momento, usar o nome de Deus de forma leviana, brincar com o nome de Deus. E hoje você vê até esses grupos, né? De comédias, cômicos, eles gostam de constantemente estarem colocando ali a pessoa de Jesus ou tentando imitar Deus ou a pessoa de Jesus, justamente para tentar criar graça, né? De forma jocosa. E isso é um erro tremendo, uma vez que nós temos no nosso Deus um ser santo que precisa ser adorado, como diz o mandamento. Pastor, Sim, só para antes de encerrar ali, a palavra em vão, né? Muitas vezes nós temos que ler a Bíblia e ir para o dicionário, muitas vezes, porque tem algumas palavras para a gente compreender melhor. E que não dizer o nome de Deus em vão? Sem necessidade. E às vezes, sem necessidade, estamos dizendo o nome de Deus em vão, e isso não agrada a Deus. Temos que clamar sim a Deus, mas buscando que Ele transforme o nosso coração, abençoe a nossa família, abençoe a nossa vida. Daí sim você vai buscar o nome de Deus. Agora, qualquer coisinha, você ficar dizendo o nome de Deus sem necessidade, é em vão. Verdade. E é uma questão de atitude também. Por exemplo, Yuri Gagarin, o primeiro cosmonauta, quando deu a volta na Terra, ele chegou lá próximo, tudo que ele viu, e falou assim: fui ao céu e não vi Deus ali. E a tripulação, anos mais tarde, né, quando pisava na Lua, Neil Armstrong e os astronautas da Apollo, eles, olhando para aquela terra de longe, afirmaram: no princípio criou Deus o céu e a terra. Isso pode ser ouvido pelo rádio, né? Então, dois grupos diferentes, duas pessoas diferentes, no mesmo local, uma conseguiu ver a grandeza de Deus, outra não viu nada ali. Então nós temos que entender essa grandeza, é uma atitude a gente reverenciá-lo, e é uma questão de educação também. E a gente tem que ser educado a não tomar o nome de Deus em vão. Eu lembro quando eu era criança, se eu falasse meu Deus para alguma coisa em casa, eu era repreendido pela minha mãe. Eu lembro de ter crescido sem essas expressões corriqueiras comuns, de levar o nome de Deus à boca por qualquer motivo. E é uma coisa que exige, então, policiamento, educação, não é?
Então, é uma educação que tem que ser mantida, tem que ser colocada dentro da nossa casa, na nossa língua. Talvez para alguns você queira um trabalho maior, mas nós temos que ter essa reverência que o mandamento exige. Pois bem, estamos finalizando o programa de hoje. Quero ainda oferecer para você a revista A Cura do Pecado. Você pode mandar para o nosso WhatsApp o seu pedido. O nosso WhatsApp vai aparecer na tela também para você que está nos assistindo. É 48 9830 6498. O curso bíblico A Cura do Pecado é um presente da Novo Tempo para você. Basta você mandar a mensagem "Eu quero", tá bem? "Eu quero" para o WhatsApp 48 9830 6498. Você vai receber um link de volta, clica nele, preencha os seus dados postais e nós mandaremos então esse estudo para sua casa. Bom, vamos fechando o nosso programa, alguns minutinhos para terminarmos. Pastor Alex, suas últimas palavras então sobre esse momento. Que a gente possa reverenciar o nome de Deus, não só evitando expressões chulas, pequenas, de caráter duvidoso, mas também vivendo o que ele falou, vivendo o que ele mandou, guardando os mandamentos e sendo fiel a ele, que é o nosso Deus, é o nosso grande Deus, é o santo, santo, santo do universo, é o único capaz de nos levar à salvação. Então, tenhamos aí com ele esse respeito, esse carinho e aprendamos com aquilo que os mandamentos trazem como uma ordem para todos nós. Amém. Pastor Josemar, suas últimas palavras então. Pastor, eu sempre tenho falado para as pessoas nas igrejas que eu prego, as pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus em nossa vida. E você olha o exemplo de Jesus, como que ele reverenciava a Deus, o Pai. Como era o seu relacionamento. E ele ensinava, ele vivia. E nós temos que ensinar e viver esse respeito a Deus, temos que honrá-lo através do nosso viver, pois assim fazendo, com certeza, ele será engrandecido cada vez mais. Ok. A Bíblia declara claramente de que há um Deus criador dos céus e da terra. Paulo diz, né? O insensato diz no seu coração, não Paulo, Davi, né? O insensato diz no seu coração, não há Deus. Mas Romanos 1:20, Paulo ensina que os homens são indesculpáveis por terem acesso a essa verdade divina e não tomarem sua decisão ao lado da verdade. O terceiro mandamento, ele coloca Deus e o homem em suas posições devidas. Deus é Deus, nós somos humanos, somos criaturas. Precisamos adorar a esse Deus. Deus é santo, nós somos pecadores. Deus é soberano, nós somos servos. Deus é pai, nós somos os filhos. E é incrível que nessa relação, mesmo tendo separados pelo pecado, um abismo colossal, Deus continua, através de Cristo, reconciliando consigo toda a humanidade. Então que hoje nós busquemos essa transformação de caráter e permitamos que a misericórdia e a justiça divina se manifestem também em nossa vida. Tá bem? Nós vamos encerrando o programa de hoje, mas não deixe de pedir aí o seu guia de estudo da Bíblia, A Cura do Pecado, 48 98 30 6498. Esse é o nosso WhatsApp para você solicitar a revista. Mande uma mensagem, "Eu quero", e nós vamos então responder você. Pastor Josemar, você pode encerrar o programa fazendo oração para nós? Posso sim, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento que nós passamos aqui, estudando e refletindo no Teu nome. Ajuda-nos, Pai, a sermos fiéis a Ti. Ajuda-nos a não ficarmos dizendo o Teu nome em vão, mas sim Te buscarmos quando tivermos necessidade ou também em gratidão. Abençoa, Pai, cada um dos ouvintes, que todos tenham aquilo que precisam do dia a dia para poder Te servir e em breve, quando Jesus voltar, estejam prontos para viver contigo por toda a eternidade. Amém. Abençoa-nos, Pai, atenda a nossa oração, Te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, que esteve conectado com a gente no interativo de hoje. Lembrando que todos os sábados, às 15h, temos um encontro marcado para estudarmos os 10 mandamentos. No próximo sábado, vamos estudar o 4º mandamento da Santa Lei de Deus, que fala sobre um dia de guarda, o sábado. E você pode mandar a sua pergunta aí pelo nosso chat e sempre interagir com o nosso programa. Não deixe de pedir a sua revista, A Cura para o Pecado. E lembrando ainda que todos os domingos nós estamos na Igreja Adventista dos Ingleses. Você que mora aqui na ilha de Florianópolis, o convite está feito.
todos os domingos às 8 da noite, na Igreja Adventista dos Ingleses, lá no norte da ilha. Nós estamos estudando o livro do profeta Daniel. E você que mora na cidade de Brusque, aqui em Santa Catarina, quero convidar você para todas as quartas-feiras, às 8 da noite, lá no auditório do Clube Paysandu, no centro da cidade. Estamos também com o estudo do livro de Daniel, todas as quartas às 8 da noite, e você é o nosso convidado. Obrigado, pastor Alex, pela sua participação hoje. Obrigado. Pastor Josemar, a você que esteve nos acompanhando na Rádio Novo Tempo, nas redes sociais. Que Deus abençoe grandemente você e até o nosso próximo encontro.